acesso a essa coisa. Sim. Já está. Agora, sou capaz de precisar também desta coisa, não é? E já percebi que se você conseguiu mandar isto dali, portanto eu também hei de conseguir. Ok, bom dia. Penso que todos me ouvem. Eu gostava de começar por 3 observações preliminares. Primeiro, cumprimentar a organização por esta iniciativa, que me parece muito relevante. Depois dizer que eu fiz uma coisa que não gosto muito nesta apresentação, que foi usar... vocês verão que há mais transparentes e mais texto do que aquele que eu normalmente uso e do que aquele que eu gostaria. Não irei ter tempo para falar disso tudo, porque quero respeitar escrupulosamente os 20 minutos. Mas como penso que depois a organização irá disponibilizar as apresentações, achei que fazia sentido meter um bocadinho mais de conteúdo que depois aqueles de vós que estiverem interessados poderão consultar. Eu nesta minha apresentação vou responder, ou tentar responder, ou dar pistas de resposta a 2 questões. A esta primeira que está ali formulada, existe ou não uma falta generalizada de participação cívica em Portugal, e a uma segunda questão que resulta desta, que é, admitindo que sim, então isso é ultrapassável ou não, e que pistas é que podemos encontrar para ultrapassar esse déficit, se concluirmos que ele existe. Ainda antes de começar, a última observação que gostava de fazer é que, como já terão percebido pelo meu sotaque alfacinha, eu sou português. E, portanto, sendo português, não me estou a colocar fora do retrato que vou fazer em seguida. No fundo, a base desta apresentação resulta, por um lado, de uma prática reflexiva que eu fui tendo ao longo de 40 ou 40 e tal anos. Por um lado, em projetos de intervenção cívica em que estive envolvido entre 1965 e 75, e dizendo projetos de intervenção cívica neste período, aqueles de vocês que são da minha geração imaginam o que é que isto significava no regime anterior. Num projeto que dinamizei no Reinventar Portugal, chamado Reinventar Portugal, e que foi dinamizado nas páginas do Diário Económico e, por outro lado, acompanhado de debates num site que então existia, da Portugal.net, e que foi em 96. E, por outro lado, numa experiência profissional que eu fui tendo, porque fui System Engineer da IBM durante quase 20 anos, e depois criei e dirigi uma empresa, e em essas 2 experiências profissionais tive vários projetos e estadias prolongadas em muitos países e, portanto, tive interesse em comparar culturas de vários lados. E isto levou-me também a leituras e investigações sobre culturas nacionais e sobre processos de mudança e aprendizagem transformacional, desde o nível individual ao nível de comunidades, de organizações e social, e é precisamente sobre estas leituras e investigações que eu ia começar. Este senhor, chamado Gert Hofstede, fez, com base num grande conjunto de inquéritos que não vou aqui explicar, um estudo que me parece bastante importante sobre culturas nacionais, e definiu que, com base nesse estudo, que havia principalmente 5 eixos, no início eram 4, mas depois descobriu aquele 5º, através dos quais os diferentes países podiam ser, as culturas dos diferentes países podiam ser caracterizadas. O primeiro era o acesso ou a distância ao poder, nomeadamente até que ponto é que as pessoas podem ou não pôr em questão o poder, estão habituadas a ser seguidistas em relação ao poder estabelecido ou não. O segundo ponto é o medo da incerteza, que em verdade isto é uma tradução de uncertainty avoidance. O segundo é o grau de individualismo ou de coletivismo da cultura. O grau de masculinidade versus feminilidade da cultura, em que masculinidade, no fundo, significa aquilo que nós designamos por machismo, e feminilidade significa, e, portanto, em que existe uma diferença muito marcada dos papéis sociais de homens e mulheres, e uma cultura feminina não é uma cultura exatamente oposta a esta, é uma cultura em que, pelo contrário, existe uma igualdade dos papéis de homens e das mulheres, quer em relação à família, quer em relação
à sociedade. E, por outro lado, o último fator, a orientação a curto ou a longo prazo desta coisa. Deixem-me dizer-vos que sempre que aparecer um nome, eu tenho no fim um conjunto de referências bibliográficas e, portanto, podem lá depois encontrar as referências para os textos em que eu me estou a basear. Eu vou passar rapidamente para as posições dos diferentes países neste estudo que o Geert Hofstede fez. Estas duas são talvez as duas mais interessantes. No que se refere ao acesso à distância ao poder, o país em que há maior proximidade entre os dirigentes e os dirigidos e em que os dirigidos podem questionar a autoridade é os Estados Unidos, com 91, seguido da Grã-Bretanha, com 89. Aliás, em todas estas coisas, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha aparecem sempre muito próximos. A Espanha aparece a meio da tabela, isto é um extrato, como calcula, com 51. O Brasil já aparece para o lado do que tem maior distância ao poder, mas ainda assim com 38. Portugal aparece com 27 e abaixo de Portugal só há alguns países da América Latina, e não são todos, nomeadamente a Venezuela e a Guatemala, que tinham o mínimo. No que se refere ao medo da incerteza, quando o estudo foi feito, o Uruguai era ao máximo e tinha 100 pontos, e Singapura, cujos nacionais revelavam maior medo da incerteza, e tinha 100 pontos. Singapura tinha 8, França, Brasil aparecem ali, os países nórdicos, os Estados Unidos, mais ou menos a meio da tabela. Quando Portugal e a Grécia, que só foram incluídos numa segunda fase, apareceram, descobriu-se que esses países ainda tinham mais medo da incerteza. E isto tem, evidentemente, uma grande influência na capacidade de inovar, de empreender, etc. Desculpa. Quanto à questão individualismo versus coletivismo, na altura em que foi feito o estudo, Portugal aparece com 27 mais do lado das culturas coletivistas do que das culturas individualistas, que são lideradas pelos Estados Unidos. A Suécia também aparece ali. E quanto ao grau de masculinidade, também nesta altura, este estudo é de finais dos anos 70, princípios dos anos 80, embora tenha sido publicado só em 93 e depois a tradução portuguesa em 95. Quanto ao grau de masculinidade versus feminilidade, o máximo era do Japão, com 95. Os Estados Unidos também têm uma cultura bastante masculina. Os países árabes, curiosamente, aparecem ali pelo meio da tabela. Portugal, nesta altura, tinha uma cultura relativamente mais próxima do lado feminino. E a Finlândia, os países nórdicos, a Suécia, eram aquelas em que a distinção era menor. Diga-se em bom da verdade que o Hofstede esteve cá aqui há 4 ou 5 anos e deu uma conferência no ISCTE. Aliás, ele tem casa cá e vive cá há muito tempo, e disse que achava que, no entretanto, nestes anos, a cultura portuguesa era hoje mais masculina do que era naquela altura, ou menos feminina, se prefere. Finalmente, na orientação a longo prazo, a China, o primeiro era Hong Kong no primeiro estudo, que tinha 100. Quando apareceu a China, de facto, a China tinha ainda uma orientação a mais longo prazo. Os Países Baixos andam pela ordem dos 40. Portugal já aparece na segunda parte, nos países nas culturas que têm uma orientação a mais curto prazo. Os Estados Unidos também. O Paquistão era o mínimo. E vocês têm aqui um link onde podem ver outros dados sobre Portugal e sobre outros países em relação a esta matéria. Já depois de eu ter submetido a minha apresentação, foi publicada uma longa entrevista com o psiquiatra Coimbra de Matos na revista pública do Jornal Público, que se publicava aos domingos, e que este foi precisamente o último número em que se publicou, porque a revista, entretanto, desapareceu, e em que o lead da notícia, que fazia um bom resumo, dizia que o Coimbra de Matos resumia desta forma: somos inseguros, os portugueses, imaturos, praticantes da transgressão na sombra, além de desorganizados, individualistas, mas também garbosos e disponíveis. O que esperamos do chefe, do pai ou do protetor é que decida por nós, que assuma a responsabilidade por nós, que saiba sempre a resposta. E, no corpo do texto, ele dizia que, em parte, aquilo que justificava esta sua posição e esta nossa atitude resultava de, em Portugal, nós nunca termos feito uma revolução industrial a sério,
de não termos feito a reforma protestante e, portanto, termos vícios associados ao catolicismo que os países protestantes, de alguma forma, ultrapassaram. E, portanto, há a pergunta, existe uma falta generalizada de participação cívica e civismo em Portugal? A minha resposta é afirmativa, sim, existe. Eu vou dar só alguns exemplos, entre muitos, que depois vocês podem ver. Existe uma grande falta de sentido cívico nas relações interpessoais. O exemplo típico, para mim, é a condução automóvel. Eu vivi um ano em Inglaterra e, de facto, nunca, apesar de ter o volante do lado contrário e de conduzir do lado contrário da estrada, uma coisa esquisita que os tipos têm, nunca tive qualquer problema, porque nunca era ultrapassado pelo lado errado, porque nos cruzamentos as pessoas esperavam, porque se houvesse uma fila ninguém apitava, e em Portugal é aquilo que vocês sabem. Por outro lado, já agora, porque estou a falar de automóveis, existe um uso e abuso de sinais de status, em que o nosso parque automóvel é um bom exemplo. Aqui há 3 ou 4 anos houve um congresso setorial internacional e pessoas espanholas e francesas que cá vieram ficaram absolutamente surpreendidas pela qualidade dos nossos veículos automóveis e pelo facto de que a maior parte deles eram novos, e o Estado tem alguma culpa nisso, diga-se a bom da verdade. Por outro lado, existem poucas atividades, projetos e organizações cívicas e pouca participação nos mesmos, e, isto já foi referido pelo Nuno, também existe pouca articulação entre aqueles poucos que existem, poucos quando comparamos com outros países onde estas coisas acontecem mais, como os países anglo-saxónicos. Existe uma grande falta de responsabilidade e de autoconfiança das pessoas, o que tem como consequência sistemático medo de errar e, portanto, pouca inovação. E esta outra coisa que é, nós estamos sempre muito preocupados com a opinião que os outros podem ter de nós, se vão achar bem, se vão achar mal, não sei o quê. Por outro lado, este abuso das qualificações académicas, em vez das competências que as pessoas têm ou não, isto parece-me claríssimo no debate político. Vocês leem um jornal qualquer ou assistem aos debates nos períodos eleitorais na televisão e nós cá somos todos doutores, arquitetos, engenheiros, professores, etc. E nós lemos jornais franceses, ingleses, alemães ou de outro país qualquer civilizado. E vimos que fala-se de Monsieur Sarkozy, Madame Martine Aubry, Mr. Blair, R. Cole, Frau Merkel, e ninguém se lembra de facto dizer se eles têm ou não têm algum título académico, porque isso é irrelevante para o discurso político. Não tem qualquer relevância. Ou seja, um grau de advocacia, de engenharia, de economia, um doutoramento em química quântica, que é por acaso o que a senhora Merkel tem, ou um posto académico, são irrelevantes em política e não provam que a pessoa seja um bom governante, um bom gestor ou um bom líder. A minha interpretação é que, de facto, nós fizemos uma má revolução republicana e, portanto, quando as pessoas deixaram de ser tratadas por o Sr. Conde, o Sr. Duque, o Sr. Marquês, passaram a ser substituídas, na altura, pelo Sr. Bacharel e depois, quando acabaram os bacharéis, pelos seus doutores, pelo Sr. Engenheiro, etc. Também resulta daqui que temos uma confiança crédula nos especialistas e dirigentes na procura de soluções para problemas complexos, em vez de envolver nelas todos os cidadãos potencialmente interessados. Eu não vou passar por todas estas coisas. Penso que a questão cívica se relaciona com uma questão ética. Nós temos uma falta generalizada de ética. Isto é claro nos abusos de poder, nas cunhas e nas mordomias, que são exercidas por quem quer que tenha um bocadinho de poder. Às vezes é um poder absolutamente ridículo. Okay? Mas, lá vem uma cunha para o primo, da tia, do sobrinho, da esposa, ou para o filho do porteiro, que entretanto fez advocacia, que é muito bom rapaz, e que a gente vai meter como consultor no Ministério, ou na Câmara, e assim sucessivamente. E mais grave ainda do que isso, a meu ver, é a normalidade com que toda a gente acha que isto é absolutamente normal. É assim, é um traço nosso. Estão a ver? Somos bonzinhos e tal, fazemos estas coisas e tal. E ninguém se indigna. Vocês não se indignam por ninguém se indignar. Eu vou para indignar-me.
Epá, ok, obrigadinho. Por outro lado, por vezes os próprios líderes ou facilitadores de movimentos que podiam ser transformacionais têm medo em perderem o controle e em se apagarem para permitirem a auto-organização dos liderados. E, portanto, criamos também mesmo, às vezes, no seio desses movimentos, exercícios exagerados de poder que dificultam a auto-organização. Por outro lado, uma outra coisa, e acho que termino com esta, é nós estamos sempre todos muito preocupados com o ensino. Havia mesmo um primeiro-ministro, não sei se se lembram, cuja paixão era o ensino. Okay? E estamos muito pouco preocupados com a aprendizagem. Com a aprendizagem que podem fazer os estudantes na escola, com a aprendizagem que eles devem fazer de aprender a aprender, para poderem continuar a aprender ao longo da vida, porque a vida deles não vai ser, com certeza, a vida que nós temos hoje. Vai ser, nós estamos a preparar gerações para um mundo que não fazemos a mínima ideia como é que será. A única certeza que temos não é como é hoje. Tal como o nosso já não é como eram os nossos pais ou os nossos avós. Por outro lado, também existe esta convicção de que a baixa produtividade do país se deve à baixa qualificação dos trabalhadores, quando não à sua preguiça. E nunca ninguém pensou que estes mesmos trabalhadores portugueses, quando vão para o estrangeiro e são bem geridos, têm logo uma elevadíssima produtividade. Ou seja, o que nós temos é maus gestores, maus dirigentes. E, portanto, como é que podemos ter produtividade? Enfim, há algumas exceções, eu admito. Ok, deixem-me passar à segunda questão. Isto é inevitável? Ou será que nós podemos mudar a cultura nacional no que se refere a estas questões? E eu tenho, neste momento, 5 minutos. Eu penso que sim, que é possível mudar a cultura. Penso que é mesmo indispensável mudá-la. Por outro lado, acho que não é um processo fácil. E que não é um processo em relação ao qual podemos ter garantias. Este é um processo que está na fronteira do caos. E, como tal, é um projeto complexo, é um projeto que é possível que haja atratores, mas a gente não sabe quais são. Basicamente, há 2 grandes atratores, que é um estado nascente ou regressarmos ao estado anterior, okay? Que é o que normalmente acontece. E, portanto, para ser possível, isto exige, na minha opinião, e é nesse sentido que eu acho que esta nossa reunião que nós vamos ter aqui durante 2 dias pode ser muito importante. Exige uma multiplicidade de iniciativas que sejam profundamente transformacionais, revolucionar parece-me um bom termo, e, por outro lado, existe a sua articulação que produza uma mudança do paradigma civilizacional da nação. Há várias pistas teóricas sobre isto. O Alberoni escreveu um longo, que é mais conhecido por outros textos, escreveu um longo texto chamado Gênese, sobre a gênese, sobre o estado nascente dos movimentos civilizacionais, o cristianismo primitivo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Reforma. Ele analisa com bastante detalhe vários destes movimentos e mostra como é que estes movimentos puderam criar paradigmas culturais e levaram à interiorização de paradigmas culturais profundamente transformacionais em relação ao seu tempo. Os padrões do Alexander, de que todos possivelmente ouviram falar. O Alexander concebeu um conjunto de padrões para planear e construir regiões, cidades ou edifícios que sejam vivos, a expressão em inglês é alive, e que, portanto, possam suportar pessoas e comunidades que sejam vivas. Os padrões são reconhecidos em muitas áreas, mas há vários padrões concretos que poderiam ser não apenas reconhecidos enquanto filosofia, mas aplicados. Por exemplo, no que se refere ao ensino, que é uma matéria que me é cara, o padrão 18, Network of Learning, o padrão 43, University as Marketplace, e vários outros do grande volume chamado A Pattern Language, que ele publicou, vêm nesse sentido. O Naisbitt, em 1985, dizia uma coisa que eu acho que podia ser dito hoje. Estamos a viver uma das raras épocas da história em que se encontram presentes 2 elementos cruciais para a transformação social: novos valores e necessidade económica. Por outro lado, o Charles Ende e outros autores
mostram que quando nós estamos numa certa curva de desenvolvimento, essa curva atinge um pico, um máximo, e depois começa a declinar. E tem que ser, enquanto a gente está, às vezes antes do máximo, ou próximo disso, que, no caso da vida humana, infelizmente não, ou felizmente, não sei, não conheço nenhum humano que tenha renascido e que antes de morrer, pelo menos, e que não tenha morrido, ok? Mas no caso das organizações humanas, das organizações sociais, sejam empresas, sejam sociedades, é possível começar a construir um novo ciclo e saltar para esse novo ciclo, mas isto exige um movimento transformacional. Eu daria 3, e com isto acabo, diria 4 pistas que me parecem interessantes. Criação e dinamização de múltiplos projetos transformacionais e de movimentos de entreajuda ou de protesto de caráter cívico. Articulação e obtenção de sinergias entre projetos, criando movimentos transformacionais metanoicos. Utilização preferencial de metodologias de reunião, facilitação, assentes na auto-organização dos grupos, dos projetos e das comunidades, e em líderes que se apagam. E, por outro lado, nós temos hoje um grande conjunto de plataformas colaborativas, segundo o modelo Web 2.0, mas que podem ser, como tudo, como todas as tecnologias, ou todos os conceitos, podem ser bem utilizados ou mal utilizados. E eles serão mal utilizados se cada movimento criar o seu e disser e agora venham aqui que nós temos o nosso. Okay? E serão bem utilizados se eles forem interligados, articulados e não completamente separados entre si. E se houver alguma forma onde a gente possa ter acesso global a tudo o que se está a fazer de interessante, e há muitas coisas que estão a ser feitas de interessante por vocês e por muitos de nós neste país. E com isto, acabei.